Olá, alunos! Dando continuidade, então, ao nosso estudo de trigonometria no ciclo trigonométrico, nesta aula nós vamos falar, então, sobre a lei dos senos, certo? Para que a gente entenda melhor, né, essa lei dos senos, vamos analisar aqui esse seguinte problema, tá? Bom, pessoal, do entroncamento E, tá, pessoal, de uma rodovia saem dois pequenos trechos retilíneos de estrada, em um terreno plano, que levam aos portões de entrada de dois condomínios indicados pelas letras A e B. Deseja-se, pessoal, determinar a distância entre A e B, certo? Mas a medição direta é difícil, pois há uma região alagadiça entre esses pontos. Observe o esquema abaixo. Bom, pessoal, o desenho aqui, então, mostra que entre... Deixa eu pegar aqui uma cor um pouco mais vibrante, né? Aqui, entre o ponto A e o ponto B, tá, pessoal? Existe, então, essa região aqui, ó, que é uma região alagadiça e que está impedindo, então, a medição direta entre esses dois condomínios, certo? Bom, que é o ponto A e o ponto B, certo? Tá. Pelo desenho, o que nós temos, então, pessoal? Nós temos que bem aqui no ponto A existe um ângulo de 38 graus, correto? E bem aqui no ponto E existe um ângulo de 65 graus. São informações dadas pelo exercício. Outra informação dada pelo exercício é que a distância entre o ponto A e o ponto E é 600 metros. Então, o que eu disponho neste desenho? Neste desenho, pessoal, eu disponho de um ângulo de 38 graus, de um ângulo de 65 graus e a distância entre os pontos A e E, 600 metros. E quero determinar, então, a distância entre os pontos A e B, correto? Muito bem, pessoal. Esse exercício ele poderia ser resolvido, então, por aquilo que nós conhecemos como lei dos senos, correto? Tá, professor, mas o que é essa lei dos senos? Bom, então, antes de resolvermos esse problema, vamos aqui, então, né, entender o que é esta lei dos senos, certo, pessoal? Então, galera, seja um triângulo ABC qualquer, certo? Observem aqui, então, que eu tenho um triângulo A, um triângulo B e um triângulo C, certo? Observem ainda, pessoal, tá? Que Azinho, tá, pessoal, é o lado oposto ao ponto A. Bzinho é o lado oposto ao ponto B, certo? E Czinho é o lado oposto ao ponto C. Pessoal, se nós inscrevermos este triângulo numa circunferência, nós vamos ter esta situação aqui, tá? O que é inscrever um triângulo numa circunferência? É colocar o triângulo dentro da circunferência, de modo que os seus pontos, tá, pessoal, coincidam com a extremidade da circunferência, beleza? Então, nós temos essa situação aqui, certo? Bom, pessoal, se nós tivermos, então, esse triângulo inscrito na circunferência, olha só o que eu vou poder fazer aqui, então, nesta circunferência, pessoal. A partir aqui do meu ponto B, tá, pessoal? Olha só, a partir do meu ponto B, então, eu vou traçar um segmento de reta que vai ser uma corda para essa circunferência. De modo que esta corda, tá, pessoal, né, ela vai coincidir com o diâmetro da minha circunferência. Se é diâmetro, então significa que isso aqui é um raio, isso aqui é outro raio, correto? Tá. Lembrando aqui, tá, pessoal, que isso aqui é um Czinho e aqui é um Bzinho, correto? Muito bem. Bom, pessoal, então essa corda, tá, que eu vou determinar aqui também como corda BD, eu vou colocar aqui ponto D, tá? A partir dessa corda aqui, né, BD, e exclusivamente a partir do ponto D, eu vou traçar aqui, pessoal, um segmento de reta até o ponto C, certo? Então, eu tenho aqui um CD, segmento CD. De forma que esse segmento CD vai ser a altura desse triângulo. E aqui, então, vai formar um ângulo de 90 graus. Beleza. Bom, pessoal, agora tem uma situação aqui que eu vou chamar a atenção de vocês, o seguinte. Pessoal, se eu tenho aqui uma circunferência, certo? E dentro desta circunferência, pessoal, eu tenho uma corda, né? Veja bem que eu tenho uma corda, correto? Tem aqui uma corda, por exemplo, AB, certo? Vou chamar aqui de corda AB. Pessoal, a partir desta corda AB, se eu começar a construir vários triângulos, tá, pessoal? Nesse mesmo arco aqui, ó, nesse mesmo arco maior AB, tá, pessoal? Vamos pensar sempre aqui no arco maior AB. Se eu começar a construir triângulos, tá, pessoal? Neste arco AB, deste modo aqui, olha, pessoal. Vejamos, deixa eu pegar uma outra cor aqui. E aí, pessoal, se eu construir este triângulo aqui, ó, certo? Este triângulo vermelho. Se eu construir este triângulo lilás. Se eu construir este triângulo, pessoal, aqui, ó, amarelo, tá? Olha só o que eu tenho, galera. Existe uma propriedade, tá? Um teorema aqui na geometria plana, no estudo de ângulos e circunferências, tá, pessoal, que me diz o seguinte. Este ângulo vermelho aqui, tá, pessoal? E este ângulo lilás e este ângulo amarelo, tá, pessoal? Eles têm o mesmo valor. Por que eles têm o mesmo valor, pessoal? Pois são triângulos, tá, pessoal, formados
a partir de uma mesma corda, tá, pessoal? E o seu outro vértice, nesse caso, né, esse vértice aqui, esse outro vértice aqui, eles estão projetados no mesmo arco. Então, triângulos, tá, pessoal, que possuem em comum, tá, uma mesma corda e estão projetados no mesmo arco, todos esses ângulos aqui que vocês estão vendo, eles são ângulos congruentes, ou seja, são ângulos que possuem a mesma medida. Bom, feita essa explicação aqui agora, pessoal, então ficou fácil de nós entendermos o que vai acontecer aqui no nosso triângulo inscrito na circunferência, certo? Pessoal, este ângulo aqui, ó, que é o ângulo que eu vou chamar de ângulo A, correto? Este ângulo A aqui, então, pessoal, ele vai ter a mesma medida que este ângulo vermelho, né, que está aqui no ponto D. Então, olha só, pessoal, este ângulo D, na verdade, ele é o mesmo valor que o ângulo A, certo? Professor, qual a importância disso? Percebam agora, pessoal, que o BCD, ele é um triângulo retângulo, não é isso? Se ele é um triângulo retângulo, pessoal, então eu posso explorar nesse triângulo retângulo as razões trigonométricas, concordam? Então eu posso fazer aqui agora, pessoal, por exemplo, o seno, né? Já que eu estou falando da lei dos senos, eu posso fazer aqui o seno do ângulo A, certo, pessoal? Que vai ser igual a quem, pessoal? Cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? Muito bem, pessoal, seno do ângulo A vai ser igual. Quem é o cateto oposto, tá, pessoal, neste triângulo retângulo aqui? É o Azinho, certo? Nós temos aqui o Azinho. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa, pessoal, é todo esse carinha aqui, não é isso? E todo esse carinha é um raio mais um raio. Ou seja, tá, pessoal, são dois raios. Então, eu tenho que o seno de A, né, pessoal, é igual a Azinho dividido por 2 R's, correto? Pessoal, aqui eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos. Aqui eu tenho, então, o denominador 1, certo? Então, eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, tá, pessoal? De modo que eu vou ter aqui, então, olha, 2R's, certo, pessoal? Seno de A, ok? Igual ao Azinho, correto? Seno de A está multiplicando e ele pode passar dividindo. De forma que eu vou ter assim, então, ó, 2R's vai ser igual ao A dividido pelo seno de A, ok, pessoal? Bom, pessoal, toda a construção que nós fizemos aqui, né, partindo do ponto B, ela pode ser replicada se nós observarmos aqui também, por exemplo, o ponto C, certo? Então, se eu olhar para o ponto C, eu posso pensar, né, fazer aqui um raciocínio análogo ao que nós fizemos a partir do meu ponto B, certo? Olha só, pessoal, a partir do meu ponto C, eu também vou traçar uma corda, de modo que esta corda, tá, pessoal, ela também vai ser o diâmetro da minha circunferência. Então, aqui eu vou ter um R, aqui eu vou ter um outro R, e aqui na extremidade da circunferência eu vou ter um ponto D. Bom, pessoal, a partir do ponto D, eu também vou traçar um segmento de reta, de modo que eu vou ter aqui, então, o segmento DA, certo, pessoal? Ok? E observem, pessoal, que no ponto A, tá, pessoal, ali eu vou ter um ângulo de 90 graus, correto? E DA, nesse caso, então, vai ser a altura desse triângulo pequeno que eu acabei de construir aqui, certo? Bom, pessoal, gostaria que vocês observassem agora o seguinte, tá? Que se eu olhar aqui para o segmento AC, se nós olharmos aqui para o segmento AC, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho uma corda, correto? E se nós observarmos bem aqui agora, pessoal, observem que eu tenho aqui esse triângulo pequeno e tenho esse triângulo grande aqui, tá, pessoal? Ok? E observem, pessoal, que eles têm, né, em comum esta mesma corda AC, correto? E vejam que eles têm aqui, pessoal, um outro ponto que estão sendo projetados no mesmo arco. Pessoal, o que isso significa? Né? Pela explicação que eu acabei de fazer para vocês, eu sei, então, neste caso, que este ângulo B aqui, ó, certo? Ele vai coincidir com este ângulo D aqui, certo? Então, eu sei que este ângulo D, na verdade, ele é a mesma coisa que o meu ângulo B, correto? Bom, pessoal, vejam então que se esses dois ângulos são congruentes, né, são ângulos iguais, significa que neste triângulo pequeno aqui agora, pessoal, eu posso aplicar, né, a ideia do seno aqui também, né, a razão trigonométrica seno. Lembrando, tá, pessoal, que aqui vai ser um Czinho e aqui vai ser um Bzinho, certo? Bom, pessoal, o que é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Para este ângulo, pessoal, quem é o cateto oposto? É justamente o meu Bzinho, certo? Então, pessoal, olha, seno de B aqui, né, vai ser igual ao cateto oposto, que é o Bzinho, dividido pela hipotenusa, que é o 2R, certo? Pessoal, lembrando que aqui no seno eu tenho 1, né, denominador 1, e eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, correto? Bom, pessoal, aqui então eu vou ter o seguinte, 2R's
que multiplica o seno de B, vai ficar então 2R seno de B, correto? Igual a o Bzinho, ok? Bom, pessoal, o seno de B está multiplicando, ele pode passar dividindo, de forma então que eu vou ter aqui, ó, 2R, né, que vai ser igual então a B dividido pelo seno de B, certo? Bzinho dividido pelo seno de B. Então, observem, pessoal, que desta construção eu consegui estabelecer essa igualdade, né? Que o 2R, tá, pessoal, é igual a B seno de B. E o que a gente tinha feito aqui agora há pouco, né? No primeiro desenho, onde eu parti do ponto B. No outro desenho, pessoal, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu entender que o 2R era igual a quem, pessoal? Ao Azinho dividido pelo seno de A, certo? Então, vai guardando essas informações aí, porque elas serão importantes para a conclusão aqui, né, do nosso assunto, certo? Bom, pessoal, o que eu tenho aqui agora? Pessoal, essa ideia que nós acabamos de fazer aqui, tá? Partindo do ponto C, ela pode ser replicada se nós também partirmos do ponto A, certo? Se eu pensar que agora nós já começamos do ponto B, nós já usamos o ponto C, e agora então vamos replicar essa mesma ideia para o ponto A. Bom, pessoal, se eu partir do ponto A, certo? E a partir do ponto A eu traçar uma corda, de modo que essa corda também vai coincidir com o diâmetro da minha circunferência, tá, pessoal? Então tem aqui um ponto D, lembrando que aqui vai ser um R, aqui vai ser um R, tá, pessoal? Lembrando que aqui vai ser um Czinho e aqui também vai ser um Bzinho, correto, pessoal? Ok? Bom, pessoal, vejam então que a partir deste ponto D, certo? Eu vou traçar aqui uma outra corda, né, um outro segmento de reta para o ponto D, tá, pessoal? Para o ponto B, certo? De forma aqui, pessoal, que este ângulo B agora aqui, ó, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, aqui em B vai formar um ângulo de 90 graus, correto? Percebam agora, tá, pessoal, o que eu tenho aqui agora nesta construção. Pessoal, percebam que aqui, olha, este carinha aqui, ó, é uma corda, não é? AB é uma corda, tá? E percebam, pessoal, que eu tenho dois triângulos que estão sendo projetados nesta mesma corda e no mesmo arco da circunferência. Quais são esses triângulos? É esse triângulo aqui agora que eu acabei de construir e esse outro triângulo verde. Eles estão sendo projetados na mesma corda e no mesmo arco. O que isso significa? Nós já vimos isso, né? Isso significa que este ângulo C aqui, né, pessoal? Significa que este ângulo C aqui, ele vai ser igual a este ângulo D aqui. Então, quer dizer que este ângulo C e este ângulo D, eles têm o mesmo valor. Bom, pessoal, de forma que agora neste triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, eu também posso aplicar a razão trigonométrica seno, né? Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso vir aqui e aplicar que o seno de C é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pessoal, quem é o cateto oposto para o C? Para o ângulo C? É o Czinho, correto? Então, aqui vai ficar assim, ó, Czinho, que vai ser, né, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse caso? É novamente o nosso diâmetro, que são 2Rs. Correto? Lembrando que aqui agora, tá, pessoal, eu tenho no denominador do seno de C, tá, eu tenho aqui o número 1, ok? Bom, pessoal, então eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, né? De forma que eu vou ter aqui, então, olha, 2Rs, que multiplica o seno de C, certo? Que multiplica aqui o seno de C, vai ser igual, então, pessoal, a Czinho. Pessoal, o seno de C está multiplicando, ele passa dividindo. Então, olha, 2Rs vai ser igual ao Czinho dividido pelo seno de C, correto? Bom, pessoal, então, vejam que eu encontrei essa outra igualdade aqui, ó, que o 2R, tá, pessoal, é igual ao C sobre seno de C. Agora, percebam o seguinte, pessoal, eu já tenho aqui, tá, anteriormente, que eu encontrei que 2Rs é igual ao A dividido pelo seno de A. Acabei de encontrar que o 2Rs é igual ao B dividido pelo seno de B. E acabei de encontrar, então, que o 2R é igual ao C dividido pelo seno de C. Bom, pessoal, o que isso significa? Vamos, então, entender essa situação aqui, tá, pessoal? Bom, pessoal, significa que as medidas dos lados de um triângulo, tá, elas são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. E a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência, tá, pessoal? Circunscrita a esse triângulo, ok? Bom, em outras palavras, tá, pessoal, para a gente traduzir isso aqui, o que significa? Pessoal, significa o seguinte, que a partir das informações que eu acabei de calcular, eu posso estabelecer esta relação aqui, ó, que o A dividido pelo seno de A
é igual ao B dividido pelo seno de B, que é igual ao C dividido pelo seno de C, que é igual a 2 raios. Certo, pessoal? Então, quer dizer que a lei dos senos, tá, pessoal, diz o seguinte, que eu posso pegar aqui o Azinho e dividir pelo seno de A, e eu sei que esse negócio vai ser igual ao Bzinho dividido pelo seno de B, certo? E que vai ser igual, então, ao Czinho dividido pelo seno de C, correto? E que tudo isso vai ser igual a quem, pessoal? A 2 raios. Então, esta, galera, é a lei dos senos, certo? Professor, eu preciso memorizar isso? Com certeza você precisa memorizar. E ainda tem uma informação que eu quero colocar aqui, uma observação importante. Pessoal, geralmente a lei dos senos ela é usada quando se conhece dois ângulos, certo, pessoal? E um lado de um triângulo qualquer. Então, professor, quando é que eu vou estar usando, né, aplicando a lei dos senos? Bom, a lei dos senos pode ser aplicada em várias situações, mas fica aqui uma dica, tá? Que para você identificar melhor, né, quando é mais apropriado utilizar a lei dos senos, né? Não significa que é só nestes casos, tá, pessoal? Não é isso. Mas ela é, digamos assim, né, geralmente os nossos exercícios, né, a gente aplica a lei dos senos quando você conhece no triângulo dois ângulos, certo? E um lado desse triângulo. E você deseja determinar alguma outra situação. Beleza, pessoal?